pessoal, então vamos fazer a alça de cordão romeno. Eu já inicio queimando a pontinha. Lembrem-se de usar a parte transparente da chama e passar bem rapidamente, que assim você já cauteriza e não tem perigo de desmanchar mais o fio. Vou deixar uma ponta mais ou menos deste tamanho aqui, que é para costurar e fazer a emenda de uma ponta a outra da alça. Faço 2 correntinhas de base. Então, apenas duas correntinhas para iniciar. 1, 2. Vou introduzir a agulha na primeira correntinha e trabalhar um ponto baixo desse jeitinho aqui. Agora, você vai girar esses pontinhos e vai pegar aqui na lateral este fiozinho e este fiozinho. Puxa, laça o fio lá de trabalho e trabalho o primeiro ponto baixo. Ok? Agora, eu vou girar novamente o trabalho e sempre vamos pegar os 2 fiozinhos aqui da lateral. Muitas pessoas me perguntaram durante a live se é possível fazer essa alça com fio de malha. Sim, nós já temos aula do cordão romeno aqui com fio de malha. É só você procurar no canal que você vai encontrar, ó. Então, você sempre vai pegando os fiozinhos aqui da lateral, gira, introduz, pegando os 2 fiozinhos da lateral, puxa e trabalha o ponto baixo. Esse ponto é muito rápido e o cordão, ele tem uma característica muito boa, porque ele segura bem o crochê. Então, quando você utiliza esse tipo de cordão para as alças, a alça fica bastante firme e ela não cede. Você pode colocar peso dentro da bolsa que ele segura bem. Então, sempre será este movimento. Faz o ponto baixo aqui na lateral, fecha o ponto, gira, introduz a agulha de novo aqui na lateral. Reparem que eu estou segurando a agulha, mesmo sendo uma agulha mais fina, no sentido aqui por cima, como se fosse um garfo. Por quê? Se eu segurar aqui, fica um pouco mais difícil de puxar, pegar só os 2 fiozinhos. Eu gosto mais de segurar dessa forma. Não sei se essa dica ajuda, mas para quem ainda é iniciante, às vezes é bacana falar isso para que você entenda que segurando a agulha diferente fica um pouco mais fácil. Meu dedo indicador, ele ajuda, ó, eu seguro o fio aqui que eu introduzo para ele não voltar junto na hora que eu laço, ó, eu puxo devagarzinho e agora eu fecho. Eu vou trabalhar um pedaço aqui, uma quantidade razoável, eu volto com vocês para mostrar como que eu faço a emenda do início e do finalzinho aqui do cordão romeno. Já trabalhei aqui uma quantidade suficiente para alça de mão. Na alça da bolsa Gales, eu trabalhei esta alça aqui maior com um total de 1,20 m, então ela vai ficar com 60 centímetros de alça de ombro, considerando o mosquetão que a gente coloca aqui em cima. Então, se você quiser fazer a alça de ombro dupla, você trabalha 1,20 m, entre 1,20 m e 1,30 m, ou se você quiser uma alça mais longa, fica a seu critério. E essa alça de mão, você pode fazer com este tamanho que eu fiz aqui, que é aproximadamente 60 centímetros do total, dobrada ela vai ficar com 30. Então, esse é o tamanho que você pode fazer. Lógico que fica sempre a seu critério, proporcional ao tamanho da bolsa que você estiver trabalhando. Fiz aqui o cordão que eu precisava, chego no último ponto, aqui que é o ponto baixo, já fechei o ponto baixo, basta fazer uma correntinha para fazer o arremate. Vou deixar uma ponta um pouquinho mais longa aqui, puxo e aperto bem para não ter perigo de desmanchar. A alça, ela tem, o cordão romeno, ele tem como se fosse, ele é meio chatinho, ó, ele não é tão roliço, ele tem como se fosse lateral e aqui a parte chatinha. Então, o que que você precisa ver? Na hora que você for costurar um lado, uma ponta com outra, para que ele não fique torcido, porque se você costurar torcido, ele vai dar esse problema aqui, ó, ele não fica retinho, tá vendo? Então, isso é importante, você deixar ele bem retinho, principalmente para alça de mão, porque a gente enrola o fio desse jeito aqui. Lembrando que eu expliquei como faz a alça de mão na live, então quem não assistiu,
é só entrar lá na live que você tem todas as informações. Coloco aqui na agulha. E aí, você vai unir pontinha com pontinha. Essa união, essa junção, ela não tem muito um padrão. A única coisa que você vai precisar é fazer com que fique o mais certinho aqui na questão da junção, para ela não aparecer tanto, tá vendo? Porque aqui é o início da correntinha, aqui é o final. Então, eu introduzo a agulha aqui por dentro. E vou passando para que fique bem firme, bem fixo, uma ponta com a outra. Cuidando para que não fique torcido o cordão romeno. Ó, vou passar aqui por dentro, vou puxando. E aí, para não dar um defeito aqui nessa lateral, depois que eu passo o fio um pouco lá para dentro, ó, eu venho por aqui, passo. Ele é bem apertadinho, então a agulha passa apertada também, você precisa puxar com uma certa força. Agora, eu já vou voltar aqui. Aqui eu não posso apertar demais para não estragar o cordão, tá vendo? Passo por dentro novamente. O segredo aqui é você fazer como se fosse uma junção, imitando a lateralzinha do ponto. Vou passar aqui por dentro, olha, ele já vai formar uma alcinha. Vou fazer novamente para que forme a alcinha. E assim eu tenho certeza que ele vai ficar bem preso e não vai ter perigo da alça soltar. No caso da alça de mão, essa junção ela vai ficar escondida dentro do fio que a gente passa por cima. Na alça de ombro já não, por isso que é importante que você deixe o mais perfeito possível para não aparecer essa junção tão assim aparente. Terminei aqui esse lado do fio, agora eu venho desse lado. E faço a mesma coisa, passo por dentro. Você tem que ir com um certo cuidado, até mesmo para não desmanchar os primeiros pontos. Tá vendo? Ele vai aparecer um pouquinho, não tem jeito, mas depois que você vai puxando, ele vai ajeitando os pontos por dentro e daí vai ficando mais perfeitinho. Tá vendo? Então, já passei bem aqui. Vou passar só mais uma vez, para não ter perigo de soltar. Como esse aqui vai ser uma alça de mão, então não tem tanto problema, porque ele vai ficar escondido. Mas no caso da alça de ombro, é bom que você esconda bem as pontas e também tente fazer o melhor possível essas alcinhas para ele não ficar aparecendo tanto a junção. Então, terminei aqui. Aí, aqui você vai cortar. Passa somente na parte transparente do fogo. E finalizamos a alça. A hora que você for fazer a alça de mão, você deixa essa junção bem aqui no centro. Lembra que eu falei pra vocês que o cordão não pode ficar torcido, olha, porque ele fica lado com lado, então ele vai ficar retinho, ó, ele vai ficar bem certinho. E aqui a gente finaliza.
Para quem não assistiu a live, a alça de mão fica desse jeitinho aqui. Na live eu expliquei com detalhes como é que eu fiz essa alça. Então, vocês vão deixar, ó, a lateral aqui já na junção do mosquetão. E no caso da alça de ombro, ela vai ficar desse jeitinho aqui, ó, a junção. Eu deixo ela mais aqui no mosquetão. É que essa alça, ela tende a se mexer. Então, ela não vai ficar parada sempre aqui. Mas, pode ver que quando ela fica no mosquetão ali, ela nem fica imperceptível. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, todos os materiais vocês encontram no nosso site, no www.multitecnicas.com.br. E também, se você quiser comprar os nossos materiais através do WhatsApp, no 11 98955 2000.